O delegado Fábio Shoa mentiu a Teófilo de que tem um vídeo da reunião entre o general e o presidente Bolsonaro. Teria um vídeo. Não, eu tenho um vídeo de você conversando com o presidente Bolsonaro. Mandou um caô. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Paulo, só para concluir, a gente já estourou nosso tempo aqui, eu só vi uma boa notícia ontem de que o presidente Bolsonaro estava novamente autorizado a se comunicar com o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido dele, do PL, e no final das contas eu fiquei um pouco surpreso, porque foi suspensa a impossibilidade deles se encontrarem. O Valdemar da Costa Neto não ficou, foi mais de um ano, né, que eles ficaram impedidos de se falar, e no final das contas ele não foi nem denunciado. Não foi. Algumas pessoas... Qual é a lógica dessa medida cautelar, se ele não foi nem denunciado? Olha, a lógica disso não faria muito sentido, né? Trouxe um grande prejuízo eleitoral no curso das eleições municipais, porque a verdade é que o presidente do partido, o presidente de honra do partido, que é o principal liderança, é o protagonista hoje do Partido Liberal, eles não podiam se falar. Então, evidentemente, isso traz um prejuízo operacional no processo eleitoral. Isso é inegável. Isso foi o Alexandre interferindo no processo eleitoral das eleições municipais, claramente. Doutor Paulo Bueno, olha, você acabou com o meu dia. Não tenho aqui... Não sei nem como é que você está aí trabalhando. Desejo... sorte, sucesso, que bênção, Deus abençoe, porque é uma coisa, eu não sei nem o que faz um advogado numa causa dessa, né? Deve ser meio deprimente, pessoa ser professor de direito, etc. Eu vi aqui toda a tua carreira docente, poxa, fala do que diz a lei, do que diz o processo, etc, etc. E quando chega na prática de um caso que deveria ser um caso de exemplar, né? Um caso dos sonhos de qualquer advogado, um caso de enorme repercussão, tudo que está escrito no direito vai para o espaço e vale a vontade de um ditador, a vontade política de um ditador. Eu sinto muito, Paulo. Paulo, o vento vai mudar. Vou redizer a você, a vitória pertence a quem nela mais acredita e nela acredita por mais tempo. Tá ótimo. Doutor Paulo Bueno, obrigado pela entrevista. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos os ouvintes. O que eu vou falar disso? Vocês que estão em casa, que falem aí. Alguém, respondam no chat. Alguém acredita que há um julgamento justo ocorrendo? Quando eu falo, esse é o Paulo Figueiredo Show, mande para os seus amigos e mande para os seus inimigos, não obviamente é uma brincadeira, mas peguem essa entrevista e mandem para o seu amigo petista advogado e perguntem para ele se isso... Aliás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um debate. Eu queria fazer um debate entre advogados diferentes, porque eu queria saber qual é a defesa para esse tipo de coisa. Se um advogado pergunta A, faz uma petição, o juiz responde Z, como é que você vai defender o seu cliente se você não tem acesso às provas? Se você não tem acesso à integralidade das provas? Eu não sei o que dizer diante de um troço desse. Não dá nem vontade de continuar com o programa, mas depois dessa entrevista agora, eu espero... Eu nem sei o que eu espero. O fato é que, olha só, eu não posso deixar de chamar a atenção, porque não é só o presidente Bolsonaro que está enfrentando essas ilegalidades. E nesse sentido, também, ainda nesse assunto, eu queria trazer para vocês essa matéria do Paulo Figueiredo Show sobre o general Estevão Teófilo. A matéria foi extraída do jornal Folha, dizendo o seguinte: defesa de general relata pressão de delegado da Polícia Federal que conduziu o inquérito do golpe. Vejam o corpo do texto.
A defesa do general da reserva Estevam Teófilo afirmou o Supremo Tribunal Federal, afirmou formalmente, na defesa dele, nessa sexta passada, que o militar foi pressionado pelo delegado Fábio Schor, responsável na Polícia Federal pelo inquérito da trama golpista de 2022. O relato foi feito pelo advogado Diogo Musi. Segundo a defesa, antes do início do depoimento por videoconferência em fevereiro de 2024, o delegado mentiu. O delegado Fábio Schor mentiu a Teófilo de que tem um vídeo da reunião entre o general e o presidente Bolsonaro. Teria um vídeo. Não, eu tenho um vídeo de você conversando com o presidente Bolsonaro. Mandou um caô. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O delegado da Polícia Federal. Diz o texto da defesa. Estranhamente, rompendo com o rito vinculado à legalidade que deve nortear a sua atividade, o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, tentou desestabilizar psiquicamente e submeter o general Estevam Teófilo. De acordo com Musi, o delegado afirmou, antes de iniciar a gravação do depoimento, que seria melhor dizer o que aconteceu na reunião com o ex-presidente, porque a Polícia Federal, tem o vídeo da reunião. O advogado diz que pediu a Fábio Schor que apresentasse o vídeo, já que Teófilo se fazia presente para esclarecer sobre todos os fatos. Tipo, mostra aí o vídeo, pô, tu tem o vídeo. Apesar de confrontado, o delegado que presidiu o ato não mostrou o vídeo que alegou possuir e finalizou a sua reprovável investida, iniciando formalmente o depoimento e a respectiva gravação telepresencial. Então, antes, absolutamente criminoso, antes de começar a gravação, ele meteu um caô para intimidar o cara. Continua. A defesa de Teófilo ainda diz que o delegado e o escrivão da Polícia Federal dificultaram a correção de palavras no termo do depoimento. Ou seja, não falei isso. Não quero rever o que você escreveu. Diz a defesa dele, é inaceitável a realização viciada do depoimento do investigado, pois o interesse em investigar apenas parcialmente sobre alguns dos fatos que a própria representação policial lhe imputava acarreta uma inafastável e insanável prejuízo. Não, um inafastável e insanável prejuízo, afirma Musa. Procurado, a Polícia Federal disse que não ia se manifestar sobre o caso. Esse Fábio Schor é aquele que deu uma cagada, porque o Alan dos Santos, sei lá mais quem, ficou mostrando foto dele com a família e tal. É aquele que o Marcel Van Hatten esculhambou na tribuna, o deputado Eduardo Bolsonaro, chamaram de putinha do Alexandre de Moraes. Essa é a putinha. Essa é a putinha. Continua a reportagem. Como a Folha mostrou, investigadores da Polícia Federal suspeitavam que o general Estevam Teófilo estivesse produzindo um plano operacional para o golpe de Estado após conversar com o Bolsonaro no Palácio Alvorada. Nenhuma evidência de que Teófilo tivesse preparado o plano foi encontrada pela investigação. Nada. Estevam Teófilo foi denunciado pela PGR sob a acusação de ter aceitado coordenar o emprego de forças terrestres para o golpe de Estado que impedisse a posse do Lula. As provas levantadas na investigação, porém, se restringem a declarações do Mauro Cid em mensagens de WhatsApp que acabaram contraditas pelo próprio militar na sua colaboração premiada. A inclusão de Teófilo na lista de denunciados pela trama golpista mobilizou integrantes do alto comando no Exército 2022. Parte dos generais de 4 estrelas se dispuseram a defender o colega em eventuais testemunhos do STF. A defesa do Teófilo inclui 10 generais na lista de testemunhas enviada ao Supremo. O próprio Ferry Gomes, o general Arruda, que depois foi comandante do Exército, o general Soares, que estava do outro lado, general Mourão, que estava do outro lado,
Sérgio Negrais, Eduardo Fernandes, André Novaes, Gustavo Dutra, o famoso general Dutra, Carlos Pimentel e André Lúcio Couto. Gente, o que está acontecendo com o general Teófilo? Estamos falando de um general de exército, é muito sério. Até porque, como eu comecei dizendo, esse é mais um caso, mas não é o único. Quem não lembra dos áudios do Mário Cid? Quem não lembra do Alexandre de Moraes ameaçando a família do Cid? Dizendo que se ele não delatasse o que o jogador queria ouvir, os custos iam ser altos para a família. Isso é coisa de Brasil. É coisa de Brasil. Essas coisas que a gente está dizendo é coisa de Brasil, é coisa de republiqueta mesmo. Aqui nos Estados Unidos você já tem a Lei Miranda, né? Caso clássico, 1966, Miranda versus Arizona. Todo mundo aqui conhece. Você conhece porque existe um negócio chamado Leis Miranda, né? Quando você não tem nada a ver com o Eurico Miranda, mas com o Ernesto Miranda, que era um cara comum que foi preso, acusado de sequestro e estupro e tal. E depois de horas de interrogatório, sem advogado, sem ser informado dos direitos dele, ele acabou confessando. E aí a Suprema Corte Americana jogou um balde de água fria naquele negócio. A Suprema Corte dos Estados Unidos é diferente da Suprema Corte no Brasil. A Suprema Corte aqui faz valer a Constituição, a daí faz valer a vontade do Alexandre. Eles disseram que a confissão do cara não valia nada porque foi obtida sob pressão e sem garantir o cara o direito básico, que é o direito de ficar calado, ter assistência legal e tal. Então hoje, quando você vê um filme, né, aí o policial vai prender o cara, senhor José da Silva, o senhor está preso tem que dizer pelo que o cara está preso, né? Está preso pelo assassinato de Odete Roitman. Você tem o direito de permanecer calado, qualquer coisa que você diga poderá ser usada contra você no tribunal, você tem o direito a um advogado, se não puder pagar, o Estado fornecerá um advogado. Essa proteção é o que se chama de Lei Miranda. Eu estou falando de 1966. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.